Eu estava ajoelhada no chão de madeira gelado, segurando a mão congelante do meu avô, quando as pálpebras dele se abriram, tremendo, só o tempo suficiente para sussurrar as palavras que mudariam tudo. Eles não sabem sobre, me ajude a me vingar. Por um momento, eu não era uma fuzileira naval. Eu era apenas uma neta encarando um homem que havia sido abandonado como um móvel velho e indesejado. A respiração dele saía em fios brancos fracos no ar gelado. A casa parecia o interior de uma geladeira. E o bilhete, meu Deus, aquele bilhete idiota, ainda estava sobre o balcão, como algum tipo de piada cruel. Foi ali que a verdade começou para mim. Mas a história começou algumas horas antes. Cheguei em casa para o Natal logo após o anoitecer, as botas rangendo no cascalho da entrada, a mochila pendurada no ombro. Eu ainda estava com meu uniforme de inverno da Marinha, colarinho rígido, fitas alinhadas, sapatos polidos o suficiente para refletir a luz. Aquele uniforme já tinha passado por tempestades em missões, por momentos em que achei que não viveria para ver outro Natal. Mas nada me preparou para o que me esperava dentro da casa da minha infância. A primeira coisa que notei foi o frio. Não apenas um friozinho, um frio cortante, do tipo que atravessa todas as camadas de roupa. Abri a porta esperando o calor de sempre, velas com o cheiro de canela, o barulho do aquecedor, talvez minha mãe gritando para eu tirar as botas. Em vez disso, meu hálito virou névoa assim que entrei. Franzi a testa. Mãe, pai, nada. Nenhum eco. Deixei a mochila no carpete e caminhei mais para dentro da casa. A sala estava escura, iluminada apenas pelo fraco brilho do poste da rua. Nenhuma árvore, nenhuma decoração, nenhuma música, nada que lembrasse o Natal. Parecia abandonada. E então eu vi o bilhete. Uma única folha de papel pautado, arrancada de um bloco, colocada cuidadosamente sobre o balcão, como se fosse algum tipo de cartão de boas-festas atencioso. Fomos em um cruzeiro. Você cuida do vovô. Li 2 vezes. Depois uma terceira, porque meu cérebro se recusava a processar a estupidez daquilo. Um cruzeiro no Natal, deixando o vovô sozinho ali. Então ouvi um som muito fraco, algo como um gemido abafado. Meu treinamento entrou em ação imediatamente. É isso que a Marinha ensina: não congele, não pense demais, apenas haja. Vovô. Chamei, já correndo pelo corredor. O ar ficava mais frio quanto mais eu me aproximava do quarto de hóspedes. Quando empurrei a porta, a escuridão parecia errada, como entrar em um porão durante uma tempestade. Alcancei o interruptor. A luz piscou, depois se firmou. O que vi fez meu estômago despencar. Meu avô estava deitado na cama de hóspedes, ainda usando o cardigan e a calça de flanela. Nenhuma coberta puxada, nenhum aquecedor ligado. As mãos finas tremiam violentamente, a pele estava pálida e com aspecto ceroso, os lábios de um roxo azulado. Vovô. Corri até ele, segurando seu rosto. A pele estava gelada como gelo. Por um instante, as lembranças me atingiram de uma vez, ele me ensinando a pescar no lago antigo, sentado orgulhoso na minha formatura do treinamento básico, me enviando cartas escritas à mão durante minha primeira missão. Esse homem, que nunca esqueceu um aniversário, tinha sido deixado ali para congelar como se não importasse. Tirei meu casaco de inverno da Marinha, o grosso, feito para noites miseráveis no campo, e o envolvi ao redor dele. O corpo dele estremeceu, depois relaxou um pouco com o calor. Fica comigo, eu disse, com a voz trêmula. Eu vou buscar ajuda. Peguei o telefone e liguei para o 192. Enquanto aguardava o atendente, segurei a mão dele e continuei falando, tudo no automático, firme, do jeito que nos ensinam a falar com fuzileiros feridos. Quando a ambulância finalmente entrou na garagem, as luzes vermelhas refletindo na neve, 2 socorristas correram para dentro. Um deles olhou para o meu avô e murmurou: Meu Deus, quanto tempo ele ficou nesse quarto? Eles o colocaram com cuidado na maca, cobrindo-o com cobertores térmicos grossos. Eu subi na parte de trás da ambulância antes que alguém pudesse me dizer para não fazê-lo. Eu não ia abandoná-lo de novo. Asterisco no hospital, sob luzes fluorescentes e o som silencioso dos monitores apitando, eles trabalhavam nele. Fluidos quentes na veia, oxigênio, cobertores aquecidos, monitoramento cuidadoso. Uma enfermeira explicou suavemente.
Ele tem sorte de alguém tê-lo encontrado. Mais algumas horas. Ela não terminou a frase. Sentei-me ao lado dele, segurando o braço da cadeira tão forte que os nós dos dedos ficaram brancos. A raiva fervilhava sob minha pele. Não era disciplina de fuzileira, nem paciência, apenas pura raiva humana. Meus pais o haviam abandonado. Eles saíram de casa, arrumaram as malas, desligaram o aquecimento e embarcaram em um cruzeiro de Natal como adolescentes fugindo de tarefas. E para quê? Conveniência, dinheiro, liberdade. Uma assistente social se aproximou de mim com cuidado, daquele jeito que as pessoas têm quando percebem uma tempestade nos seus olhos. Você sabe quanto tempo ele ficou sozinho? Balancei a cabeça. Acabei de chegar da base. Não me contaram nada. Ela pressionou os lábios. Isso beira o abandono de idoso. É sério. Assenti, mas meus pensamentos já estavam milhas à frente. No fundo, somos treinados para lidar com ameaças, para proteger quem não pode se proteger. Não era um campo de batalha, mas parecia um. Horas depois, a respiração do vovô se estabilizou. O médico disse que ele teve sorte, que estava um pouco mais forte do que o esperado para um homem da idade dele. Puxei minha cadeira para perto, apoiando suavemente meu braço no dele, e foi então que ele se mexeu pela primeira vez. Seus olhos se abriram apenas um pouco. Ele exalou, trêmulo, como se cada respiração fosse um esforço. Inclinei-me, com medo de perder uma palavra. O que ele sussurrou não foi medo. Não foi confusão. Nem dor. Foi determinação. Eles não sabem sobre, me ajude a me vingar. Meu ar ficou preso. Meu avô, o homem mais gentil que eu conhecia, estava pedindo vingança. Olhei para ele e sussurrei de volta. Estou aqui, vovô. Não vou a lugar nenhum. Mas meu coração disparava, porque eu sabia algo que ele não sabia. A vingança não seria alta ou violenta. Seria legal, paciente, metódica, conduzida por uma fuzileira que acabará de descobrir que a família em quem confiava ultrapassou uma linha da qual ninguém volta. Não dormi naquela noite. As luzes do hospital nunca diminuíram, e o apito constante do monitor do vovô me mantinha presa em um lugar estranho, entre raiva e determinação. Fuzileiros como eu são treinados para permanecer alertas. Aprendemos a ficar acordados no deserto, em tempestades, em alojamentos cheios de colegas roncando. Mas nada prepara você para a solidão fluorescente de um quarto de hospital, quando alguém que você ama oscila entre a vida e a morte. Sentei-me ali, cotovelos nos joelhos, encarando o rosto do vovô. As bochechas estavam afundadas. As mãos tremiam de vez em quando. Mas ele estava vivo, mais vivo do que tinha direito depois do que meus pais haviam feito. Por volta das 6 horas da manhã, uma enfermeira entrou para checar os sinais vitais. Ela sorriu gentilmente para mim, daquele jeito que enfermeiras mais velhas costumam sorrir para militares. Você é a neta dele? Perguntou suavemente. Sim, senhora. Ele tem sorte de você o ter encontrado. Hipotermia em idosos se instala rápido. Mais algumas horas. Ela parou, mas a frase inacabada pairou no ar. Assenti, engolindo o aperto na garganta. Obrigada por tudo. Depois que ela saiu, alcancei a mão do vovô. Estou aqui. Não vou deixá-lo sozinho de novo. As pálpebras dele se moveram. Ele não estava totalmente consciente, mas algo nele reconheceu minha voz. Isso bastou. Perto do meio da manhã, uma assistente social do hospital entrou. Uma mulher de cerca de 50 anos, com óculos de leitura presos a um cordão vermelho, presença calma e firme. Bom dia, disse, puxando uma cadeira. Estou aqui para conversar sobre a condição do seu avô e as circunstâncias em que ele foi encontrado. Suspirei. Já esperava por isso. Ela entrelaçou as mãos. Você disse que o encontrou sozinho em um quarto sem aquecimento, no inverno? Sim. E seus pais? Hesitei, depois assenti. Eles foram em um cruzeiro de Natal. As sobrancelhas dela se ergueram, num leve sinal de descrença silenciosa, sem que houvesse providenciado aquecimento, comida ou assistência. Eles deixaram um bilhete. Inclinei-me para trás na cadeira, a frustração voltando a ferver.
Um bilhete, como se fosse algum recado banal. Cuide do vovô. Ela soltou um suspiro longo e lento. Isso é negligência contra idoso, possivelmente abandono. Em alguns estados, isso é crime. Ouvir a palavra crime fez algo dentro de mim ficar imóvel. Naquele momento, eu não pensava em vingança. Pensava em justiça. Lenta, cuidadosa, completa. Do jeito que os fuzileiros lidam com as coisas, não emocionalmente, mas taticamente. Você identifica a ameaça, reúne informações, executa o plano. O que acontece agora? Perguntei. Por enquanto, vamos nos concentrar em estabilizá-lo. Mas quando ele estiver acordado o suficiente para conversar, vamos precisar entender as condições em que ele vivia, e talvez você tenha que considerar denunciar a situação. Assenti. Eu vou. Mas, mesmo dizendo isso, lembrei das palavras que ele havia sussurrado. Eles não sabem sobre, me ajude a me vingar. Eu ainda não sabia o que ele queria dizer, mas pretendia descobrir. Naquela tarde, o vovô acordou de forma mais consciente pela primeira vez. A voz dele era frágil, como farfalhar de papel, mas os olhos estavam atentos, mais atentos do que eu via havia anos. Garota, ele sussurrou. Cheguei mais perto. Estou aqui, vovô. Ele olhou ao redor do quarto lentamente, a confusão dando lugar à memória. Então, para minha surpresa, deu uma risadinha fraca. Aposto que seus pais estão aproveitando o cruzeiro. Cerrei o maxilar. Vovô, por que o senhor não me ligou? Ou ligou para alguém? Ele deu de ombros, se é que aquele pequeno movimento podia ser chamado assim. A linha do telefone foi cortada meses atrás. Seu pai disse que estava caro demais. Engoli a onda de raiva. E eles te deixaram sem aquecimento. Os olhos dele se suavizaram, não com tristeza, mas com algo mais próximo da aceitação. Eles não querem um velho por perto. Eu atrapalho. Deixo eles desconfortáveis. Isso não justifica o que fizeram, respondi. Ele apertou minha mão com uma força surpreendente. Não, não justifica. Houve uma longa pausa. Então ele disse. Eles acham que sabem tudo. Acham que controlaram tudo. Mas eles não sabem sobre. Ele olhou ao redor, como se estivesse verificando se alguém podia ouvir, e abaixou ainda mais a voz. Eles não sabem sobre os documentos. Pisquei. Documentos? Ele fez um leve aceno com a cabeça. Sua avó. Ela deixou coisas. Cartas, testamentos, escrituras. Eu escondi. Seus pais nunca encontraram. Eles acham que eu assinei tudo. Acham que sou indefeso. Ele soltou um suspiro fraco, que quase parecia uma risada. Posso ser velho, mas não sou burro. Inclinei-me para mais perto. Que tipo de documentos? Do tipo que muda quem é dono do quê? Do tipo que mostra o que eles pegaram. Eles vêm desviando dinheiro, usando minha pensão. Mas não sabem que eu guardei provas. Meu coração disparou, não de raiva, mas de clareza. Isso não era apenas negligência. Era exploração financeira. Quanto eles tiraram? Perguntei. Ele fechou os olhos. Mais do que eu gostaria de admitir. Mas o suficiente para eles preferirem que eu não estivesse por aqui para contar a ninguém. Um arrepio frio percorreu minha espinha. Ele abriu os olhos novamente, mais firmes agora. Você é fuzileira. Forte. Inteligente. Sabe lutar as batalhas do jeito certo. Preciso que me ajude a terminar esta. Apertei a mão dele. Onde estão os documentos? Os lábios dele se curvaram em um sorriso determinado, quase travesso. Na casa. Escondidos onde seu pai nunca se daria ao trabalho de procurar. Eu te conto quando estiver mais forte. Está bem, sussurrei. Vamos pegar tudo. E vamos consertar isso. Ele me olhou com uma mistura de orgulho e cansaço. Vingança, murmurou. Não precisa ser cruel. Às vezes, é só a verdade finalmente alcançando as pessoas. Engoli em seco. Eu entendo. E entendia mais do que ele imaginava.
Antes da meia-noite, depois que ele voltou a dormir, saí para o corredor. O hospital estava silencioso, daquele silêncio que vibra com máquinas e conversas distantes nos postos de enfermagem. Encostei-me na parede, deixando tudo assentar. Meus pais tinham deixado ele para morrer. Ele tinha provas do que eles haviam levado. E agora estava confiando em mim, a filha que eles menosprezaram, a fuzileira sobre quem mal falavam, para consertar as coisas. Eu não tinha certeza do que encontraria naquela casa, mas sabia de uma coisa: quando meus pais voltassem do cruzeiro ensolarado e alegre, eles entrariam em uma tempestade que nunca esperavam. E, pela primeira vez, não seriam eles a deter todo o poder. Na manhã seguinte, dirigi sozinha de volta à casa. Deixar o vovô no hospital apertava meu estômago, mas a enfermeira olhou nos meus olhos e disse: "Ele está estável. Precisa descansar. Vá cuidar do que precisa cuidar." E a assistente social foi ainda mais direta: "Se realmente existem documentos, quanto mais cedo você os garantir, mais seguro ele estará." Então troquei o apito dos monitores pelo silêncio da rua dos meus pais, conduzindo meu velho sedã pelo mesmo cul-de-sac em que eu andava de bicicleta quando criança. A casa parecia exatamente a mesma: a pintura branca, a caixa de correio torta, o pequeno sininho de vento da vovó ainda pendurado na varanda. Por fora, não parecia o tipo de lugar onde alguém deixaria um velho para congelar. Parecia apenas normal. Era isso que me arrepiava. Por dentro, o ar ainda estava frio, embora não aquele frio amargo e quase assassino da noite anterior. Aumentei o termostato e ouvi o aquecedor acordar com seu estrondo, depois fiquei alguns segundos na sala, ouvindo a casa se ajustar. "Comece onde sua avó rezava", o vovô havia sussurrado. Eu sabia o que ele queria dizer: o escritório. Quando cresci, aquele pequeno cômodo no corredor era o santuário da vovó. Meu pai nunca entrava lá, a não ser que estivesse procurando uma caneta. Para ele, era apenas aquele velho quarto com livros. Para ela, era onde lia a Bíblia e conversava com Deus antes do sol nascer completamente. O escritório cheirava levemente a papel e cera de limão. A poltrona dela ainda estava junto à janela, com o assento permanentemente moldado ao seu corpo. Uma estante corria por uma parede, afundando sob o peso de bíblias gastas, devocionais e álbuns de fotos da família. Fui direto para a Bíblia favorita dela, a de couro marrom, com as bordas macias. Tirei-a da estante e folheei as páginas. No meio dos salmos, meu dedo travou em algo que não deveria estar ali: um envelope. Meu nome, Lily, estava escrito na frente com a caligrafia cuidadosa da vovó. Você pode tirar a garota da infância, vesti-la com um uniforme, enviá-la para o outro lado do mundo. Mas aquela caligrafia me trouxe de volta à cozinha dela, lambendo cobertura de bolo enquanto ela escrevia cartões de aniversário. Engoli em seco e abri o envelope. "Querida Lily", começou. "Se você está lendo isso, significa que eu não consegui explicar as coisas pessoalmente do jeito que queria." Ela escreveu sobre meus pais com aquele jeito gentil, mas dolorosamente honesto que sempre tinha. Amava-os, dizia, mas se preocupava. Eram descuidados com o dinheiro. Gostavam mais de falar sobre o que um dia iríamos herdar do que sobre responsabilidade. Ela e o vovô haviam procurado um advogado porque queriam que seus desejos fossem cumpridos, não assumidos. "Existem dois conjuntos de documentos", explicou ela. "Os oficiais, com o advogado, e cópias aqui em casa. Se alguma coisa parecer errada para você, ligue para o advogado no cartão que está junto. Ele conhece nossas instruções. Confiamos em você para fazer o que é certo." Atrás da carta, havia um pequeno cartão com o nome do escritório de advocacia e um número de telefone local. Coloquei a carta e o cartão no bolso interno do meu uniforme, bem sobre o coração. "Tenho eles, vovó", sussurrei. Então comecei a procurar. O vovô sempre brincava que seus lugares seguros eram, na verdade, apenas lugares que meu pai era preguiçoso demais para procurar. E, aparentemente, ele não estava errado. Na gaveta da escrivaninha ao lado da poltrona, sob um baralho antigo e uma caneta seca, havia uma lata de metal de charutos que ele não mexia há anos. Lá dentro, sob um punhado de moedas estrangeiras e um chaveiro enferrujado, havia um pacote de papéis dobrados, preso por um elástico quebradiço. Abri-o e comecei a ler. O primeiro documento era uma cópia da escritura da própria casa em que eu estava. O proprietário listado era meu avô, não meu pai,
não minha mãe, apenas ele. Na margem, com uma anotação carimbada e organizada, havia uma referência a um direito vitalício para a neta Lily M. Harris. Meu nome no papel, ligado àquela casa. As páginas seguintes eram extratos bancários, papel fino, colunas arrumadas, padrões feios. Mês após mês, transferências da pequena conta do vovô para uma conta com o nome do meu pai, sem reembolsos claros, apenas transferências online vagas, sempre em uma direção. Pensei em todos os anos em que meu pai suspirava e dizia: "Você não faz ideia do que custa cuidar do seu avô, e somos nós que carregamos ele." Eu me sentia culpada em mais de uma missão por não enviar mais dinheiro para casa. Olhando aqueles extratos, a culpa evaporou e algo mais frio tomou lugar. Isso não era sacrifício. Era desvio. No final do pacote havia uma fotocópia de um testamento com as assinaturas dos meus avós e um cabeçalho que correspondia ao nome do cartão que eu guardava no bolso. Ele continha instruções claras: os cuidados do vovô deveriam ser pagos primeiro. Depois que ele falecesse, a casa e uma parte de suas economias seriam destinadas a mim. Meus pais estavam incluídos, mas não como proprietários nem como beneficiários exclusivos. Havia camadas de proteção explicadas em linguagem simples. Atrás do testamento, havia uma última nota com a caligrafia da vovó, endereçada ao vovô. Se eles pressionarem você, lembre-se, Lily fará o que é certo. Coloquei a mão sobre o papel por um segundo e fechei os olhos. Ouvi você e disse suavemente: "Vou cuidar disso." Juntei a escritura, os extratos, a cópia do testamento e todos os pedaços relacionados que consegui encontrar, empilhando-os cuidadosamente na escrivaninha. Depois os coloquei em um grande envelope manila, levei até meu carro e tranquei no porta-malas. Anos de trabalho na Marinha me ensinaram o valor de garantir a informação assim que você a possui. Sentada no banco do motorista, peguei o cartão de índice e olhei para o número. Inspirei fundo e disquei. Monroe Law Office. Aqui é Karen. Uma mulher atendeu. Oi, disse eu. Meu nome é Sargento Lily Harris. Meus avós eram Harold e Margaret Harris. Encontrei alguns documentos e uma carta da minha avó pedindo que eu ligasse para vocês se algo estivesse errado. Houve uma pausa na linha. Então a voz dela suavizou. Sim, o Sr. Monroe mencionou que um dia poderíamos ouvir de você. Você pode vir esta manhã? O escritório de advocacia ficava em uma casa antiga convertida, a alguns quilômetros, com uma coroa de porta ligeiramente torta e pisos de madeira rangentes. Não parecia uma torre fria e corporativa, parecia um lugar em que meus avós confiariam. Senhora Harris, chamou uma voz masculina. Virei-me e vi um homem de cabelo grisalho, com colete de lã, parado na porta de um pequeno escritório. Sou David Monroe. Represento seus avós. É bom finalmente conhecê-la. Apertei sua mão e o acompanhei para dentro. Diplomas decoravam as paredes. Algumas fotos de família estavam em uma prateleira, crianças na praia, um Golden Retriever no quintal. Vida normal novamente. Coloquei o envelope sobre a mesa dele, o mais calmamente que pude, contei tudo: o cruzeiro, a casa gelada, o bilhete no balcão, a ambulância, o hospital, o sussurro do meu avô sobre os documentos que eles não conheciam. Ele ouviu sem interromper, a expressão ficando mais séria a cada detalhe. Então abriu o envelope e começou a examinar os papéis. Sua avó foi extremamente meticulosa, disse ele, por fim. Ela e seu avô foram muito claros sobre o que queriam. Ele explicou que o testamento arquivado em seu escritório correspondia à cópia que eu havia trazido. Seu avô manteria o controle de seus bens enquanto estivesse vivo, com proteções caso precisasse de mais ajuda. Após a morte dele, a casa e uma parte das economias seriam destinadas a você. Seus pais receberiam algo, mas com limites. Eles nunca deveriam ter acesso livre às contas dele. Ele bateu com um dedo nos extratos bancários. Essas transferências para a conta do seu pai, seu avô autorizou-as, pelo que você sabe. Balancei a cabeça. Ele mal sabe usar um smartphone. Achava que eles estavam cuidando das coisas. O Sr. Monroe suspirou, daquele jeito que alguém faz quando algo confirma o que temia. Então isso pode ser mais do que um simples mal-entendido familiar. Entre as irregularidades financeiras e a negligência que você descreveu, pode haver sérias consequências se decidirmos processá-los. Endireitei-me um pouco.
Não quero brigar na frente do quintal, disse. Não estou atrás de drama. Só não quero que eles saiam ilesos depois de quase matá-lo. Quero que ele esteja seguro. Quero que a verdade venha à tona. Ele me estudou por um momento. Você está na Marinha, correto? Sim, senhor. Então entende que a posição mais forte é aquela construída com fatos, não com emoção. Ele entrelaçou as mãos. Por enquanto, você fez exatamente o que devia. Garantiu os documentos. Quando seu avô estiver forte o suficiente, ele virá, confirmará suas vontades e então seguiremos adiante. Seus pais terão a chance de se explicar, mas não controlarão a narrativa. Assenti devagar. Bom. Eles vêm escrevendo a história há muito tempo. Quando saí, o ar do inverno atingiu meu rosto, frio e limpo. Fiquei alguns segundos na calçada, observando um casal do outro lado da rua arrancar uma árvore de Natal do porta-malas do SUV, rindo enquanto agulhas caíam por todo lado. Meus pais estavam em algum navio, convencidos de que finalmente se livraram das obrigações. Achavam que o velho que deixaram para trás morreria silenciosamente ou ficaria fraco e confuso demais para fazer qualquer coisa. Eles não tinham ideia de que a filha fuzileira deles estava agora entre eles e o homem que haviam descartado, armada com a lei, a verdade e a confiança que meus avós haviam depositado em mim muito antes de reservarem aquele cruzeiro. Quando entrei na garagem dos meus pais na tarde seguinte, o carro deles ainda não estava lá. A casa parecia mais limpa do que antes, não fisicamente, mas energeticamente, como se o calor voltando pelas saídas de ar tivesse expulsado o mal silencioso que pairava no frio. Entrei, sacudi a neve das botas e fiquei na entrada, onde a traição me atingiu pela primeira vez. O bilhete ainda estava no balcão. Deixei-o ali de propósito. Que eles o vejam de novo. Que se lembrem exatamente do que escreveram. Não acendi as luzes de Natal, a árvore ou qualquer decoração festiva. Queria que o lugar parecesse como eles haviam criado, uma casa vazia, consumida pelo egoísmo. Mas liguei o aquecedor. Não por eles, nunca por eles, mas porque me recusei a permitir que o sofrimento do vovô acontecesse no mesmo corredor congelado onde agora eu estava. Preparei um chá e esperei. Fuzileiros são treinados para longos períodos de mobilidade, vigílias, turnos de guarda, bivacs em clima frio. Mas esperar meus próprios pais entrarem na prova do que haviam feito, essa era uma nova forma de resistência. Perto do anoitecer, faróis iluminaram a parede da sala de estar. Portas de carro bateram. Vozes altas, alegres demais, chegaram até mim. E aquele buffet ontem à noite, juro que ainda estou cheia. Foi você que quis sobremesa. Risadas, o som de malas rolando. A porta da frente se abriu, e o ar quente de cruzeiro entrou com eles, sal, protetor solar, excesso de indulgência. E algo mais, a ignorância plena de pessoas que acreditam que a vida as recompensou sem esforço e continuará a fazê-lo. Minha mãe entrou primeiro, vestindo uma camisa florida e chamativa de cruzeiro, que não tinha nenhum motivo para usar em dezembro. Meu pai a seguiu, bronzeado e sorrindo de canto, acendendo a luz da entrada. Oh, disse ele, piscando para mim. Você já está aqui? Levantei-me lentamente da cadeira de jantar onde estava esperando. Estou aqui desde ontem. O sorriso da minha mãe vacilou. Ontem? Mas dissemos que você poderia cuidar do seu avô quando chegasse. Quando eu cheguei, repeti suavemente, ele estava morrendo de frio. Eles congelaram. Não por culpa, mas por inconveniência. Meu pai passou com a mala, irritado. Ah, pelo amor de Deus, Lily, não seja dramática. Ele estava bem quando saímos. Não, disse eu, dando um passo à frente. Ele não estava. Minha mãe acenou com a mão. Seu pai conferiu ele antes de sairmos, não conferiu? Meu pai deu de ombros. Ele estava na cama. Parecia confortável. Confortável? Minha voz quebrou, não de emoção, mas de incredulidade. O termostato estava em 10 graus Celsius. Ele não tinha aquecimento, nem comida por perto. Você não me ligou. Não ligou para ninguém. Meu pai suspirou com paciência exagerada, como se eu fosse uma criança interrompendo uma conversa de adultos. Lily, é exatamente por isso que não ligamos para você. Você exagera tudo. Sempre exagerou.
Minha mandíbula se apertou. Ele estava quase morto. Minha mãe estremeceu, mas permaneceu em silêncio. Continuei. Vocês deixaram um bilhete no balcão, fomos em um cruzeiro. Cuide do vovô, como se ele fosse uma planta que alguém rega de vez em quando. Meu pai entrou na cozinha, pegou uma garrafa de água com gás e a abriu. Bem, você é a fuzileira. Sobrevivência, sabe? Você poderia lidar com isso. Além disso, ele é um velho. Essas coisas acontecem. Dei um passo à frente. Não, acidentes acontecem. Abandono é uma escolha. Ele revirou os olhos. Vamos fazer isso agora? Acabamos de chegar em casa. Sim, disse eu. Agora. Minha mãe se mexeu desconfortável. Onde ele está? No hospital? Ela piscou. Hospital? Sério? Não deixei que ela continuasse. Ele teve hipotermia, desidratação, desnutrição. A assistente social disse que foi negligência contra idoso. Meu pai soltou uma risadinha curta. Assistentes sociais usam essa frase toda vez que alguém esquece de pagar a conta do aquecedor. Esquece, eu disse. Vocês desligaram. Silêncio. Apenas por um segundo. Mas era um silêncio cheio de verdade. Minha mãe puxou uma cadeira e sentou-se. Lily, querida, não queríamos incomodar você. Você está sempre ocupada com essas missões, sempre agindo como se tudo fosse sua responsabilidade. Porque rebati. Porque alguém tem que se importar com ele. Meu pai se irritou. Não use esse tom comigo. Eu fui quem carregou ele por anos. Carregou? Ecoei. Quer dizer, sustentado por ele? Seus olhos se estreitaram. O que isso significa? Aproximei-me do balcão, peguei a pasta Manila que havia preparado e coloquei-a cuidadosamente à frente deles. O que é isso? Minha mãe sussurrou. Provas, disse eu. Meu pai abriu a pasta. A escritura, os extratos bancários, o testamento, cada página. Seu rosto bronzeado ficou mais pálido. Onde? Onde você conseguiu isso? Onde ele escondeu? Onde a vovó me disse para procurar se algo parecesse errado, respondi. A mão da minha mãe voou até a boca. Oh, Deus! Meu pai bateu a pasta com força. Isso não prova nada. Prova tudo o que eu disse, retruquei. Vocês estão tirando dinheiro da conta dele há anos. Estão usando os cheques da previdência dele. Estão dizendo às pessoas que pagam pelos cuidados dele, quando na verdade ele sustenta o estilo de vida de vocês. Ele se levantou abruptamente, a cadeira arranhando o chão. Você me escuta? Não, disse eu, com o mesmo tom que usava com fuzileiros 2 vezes maiores que ele. Você escuta, vocês não apenas o negligenciaram. Vocês o exploraram. O deixaram em uma casa gelada porque queriam férias. Minha mãe começou a chorar. Não de culpa, mas de medo. O que você vai fazer? Ela sussurrou. Antes que eu pudesse responder, faróis iluminaram a janela novamente. Uma porta de carro bateu. Passos lentos se aproximaram. A porta da frente se abriu. E lá estava ele, o vovô, vivo, enrolado em cobertores, apoiado por uma enfermeira do programa de atendimento domiciliar do hospital. Parecia menor do que o habitual, mas estava de pé. Meu pai engasgou. Pai, o que você está fazendo aqui? A voz do vovô foi baixa, mas cada palavra cortava como uma lâmina. Voltando para casa antes que você a venda por baixo de mim. Meu pai recuou como se tivesse sido atingido. Nós nunca faríamos isso. Você faria, disse o vovô. E fez. Minha mãe soluçou baixinho. Não é assim? O vovô levantou o queixo. Exatamente assim. Eu me aproximei, apoiando-o pelo cotovelo. Pela primeira vez na vida, meus pais me olharam, não com irritação, nem com desdém, mas com medo. Medo não de mim como fuzileira, mas medo da verdade que eu carregava. Medo do que viria a seguir. Meu pai não se sentou.
Ficou perto do balcão da cozinha, como um animal encurralado, uma mão segurando a borda com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Minha mãe permaneceu na mesa, mãos trêmulas segurando um lenço que dobrava e desdobrava como se o vinco certo pudesse salvá-la. O vovô se moveu lentamente até a poltrona da sala, sua favorita, onde passou uma década assistindo aos jogos de domingo. Com a ajuda da enfermeira, ele se acomodou cuidadosamente, exalando uma vez, como se retomasse o espaço que meus pais tentaram tirar dele. Ele olhou para mim. Traga tudo aqui. Carreguei a pasta Manila pelo cômodo e a coloquei no colo dele. Seus dedos tremiam ao abri-la, não de fraqueza, mas de propósito. Primeiro ele pegou a escritura, abrindo-a sobre o joelho como uma bandeira antes de uma cerimônia. Meu pai a olhou do outro lado da sala. Pai, isso é papel antigo. Você não queria que continuasse válido. Conversamos sobre transferir a propriedade, lembra? Não, disse o vovô firmemente, sem sequer olhar para cima. Você falou. Eu não concordei. O rosto do meu pai ficou vermelho. Bem, você praticamente concordou. Em que mundo? Respondeu o vovô, erguendo os olhos. Acenar educadamente conta como assinar a escritura de uma casa? Minha mãe respirou com dificuldade. Achávamos que você queria que a tivéssemos algum dia. Algum dia não é hoje, disse o vovô. E querer e tomar não são a mesma coisa. Meu pai deu um passo à frente. Nós cuidamos de você. A voz do vovô endureceu. Vocês me deixaram em uma casa congelante para morrer. Meu pai fechou os olhos, maxilar tenso. A enfermeira permaneceu quieta perto da porta, tão discreta quanto uma sombra, mas sua presença dava peso a cada palavra dita. Ela era uma testemunha profissional, alguém que já viu famílias se despedaçarem em quartos de hospital. O vovô colocou a escritura de lado e pegou os extratos bancários. Explique isso. Meu pai suspirou alto. Pai, já conversamos sobre isso. Às vezes precisávamos movimentar dinheiro para pagar contas. E você disse. Eu disse que vocês poderiam ajudar a administrar a conta, interrompeu o vovô, não esvaziá-la. Minha mãe me olhou com os olhos marejados. Lily, você não entende como tem sido difícil. Seu pai está sobrecarregado. Não deixei minha expressão suavizar. Então por que estavam em um cruzeiro? Ela estremeceu. Foi um presente. Para vocês, eu disse, não para ele. Meu pai bufou. Ah, por favor. Todo mundo precisa de um descanso. Estamos carregando o peso dos cuidados dele há anos. Você tem ideia de como é lidar com um velho teimoso todos os dias? As sobrancelhas do vovô se ergueram. Um velho teimoso que pagou todos os financiamentos de vocês por 3 anos. A boca do meu pai se fechou bruscamente. Sim, continuou o vovô, a voz tremendo tanto pela idade quanto pela raiva. Sei exatamente o quanto vocês dependeram de mim. Tenho recibos, extratos bancários, cartas, vocês não apenas me negligenciaram, vocês me usaram. As lágrimas da minha mãe escorriam ainda mais intensas. Nós estávamos sobrecarregados, ela tentou explicar. Dei um passo à frente. Então vocês pediram ajuda. Não se abandona alguém. Meu pai bateu a palma da mão no balcão. Nós não o abandonamos. O vovô, sem elevar a voz, disse palavras que cortaram mais que qualquer grito. Vocês me deixaram no frio, e esperaram que o problema se resolvesse sozinho. Silêncio. Grosso, pesado, sufocante. Meu pai parecia murchar. Finalmente puxou uma cadeira e se sentou, esfregando as têmporas como se a luz tivesse se tornado insuportável. O vovô respirou fundo e se virou para mim. Mostre o resto a eles. Eu sabia o que ele queria dizer. Tirei a fotocópia do testamento e coloquei sobre a mesa da cozinha, entre meus pais. Meu pai pegou com mãos trêmulas, e, à medida que lia, a cor desaparecia de seu rosto até que parecia que o frio o havia seguido para casa. Isso não é o que discutimos, ele sussurrou. É o que sua mãe e eu decidimos, disse o vovô, anos atrás. Minha mãe se inclinou sobre o ombro dele, olhos percorrendo as linhas. As palavras eram cristalinas, a casa nunca fora destinada a eles integralmente. Uma parte das economias do vovô estava deixada para mim.
As proteções existentes garantiam que ele não pudesse ser coagido. Tudo estava documentado, registrado em cartório, legal. Minha mãe engoliu em seco. Então, nós não recebemos nada? A expressão do vovô suavizou, não por perdão, mas por pesar. Vocês nunca deveriam receber nada integralmente. Vocês deveriam receber algo compartilhado, justo, mas quiseram tudo. A respiração do meu pai ficou curta. Pai, se vocês seguirem com isso, se falarem com advogados ou assistentes sociais, poderíamos ser processados. Poderíamos perder tudo. O vovô olhou nos olhos. Era melhor terem pensado nisso antes de me deixarem. Meu pai cobriu o rosto com ambas as mãos. Pela primeira vez na vida, eu o vi não com raiva ou irritação, mas aterrorizado. O vovô levantou o queixo. Não estou aqui para arruinar a vida de vocês, mas também não vou protegê-los das consequências. Ele olhou para mim. Diga a eles. Assenti e falei claramente. A assistente social documentou tudo. Legalmente, o vovô tem o direito de processar, mas não estamos tomando decisões hoje. Haverá uma mediação, um advogado, possivelmente envolvimento da polícia. Minha mãe soluçou nas mãos. Por favor, podemos falar sobre isso como uma família? O vovô balançou a cabeça. Falaremos, mas não nos termos de vocês. Meu pai ergueu o olhar, olhos vermelhos. O que você quer de nós? E, finalmente, a resposta veio. Do vovô, não de mim. Quero honestidade, disse ele, responsabilidade e reconhecimento do que fizeram. Sem desculpas, sem lágrimas, a verdade. Ele colocou a palma da mão aberta sobre o testamento. E quero que meus desejos sejam respeitados. Sem mentiras, sem manipulação. Meu pai ficou olhando a mesa, em silêncio. Minha mãe sussurrou. Nós não quisemos te machucar. A voz do vovô suavizou, mas só um pouco. Intenções não aquecem uma casa. Outro silêncio caiu, este diferente, do tipo em que as palavras ficam suspensas no ar, exigindo ser enfrentadas. Então o vovô olhou para mim novamente. Querida, me ajude a ficar de pé. Me aproximei, levantando-o suavemente. Ele encarou meus pais com uma determinação que eu não via há anos. Esta casa, disse ele, fica no meu nome até eu morrer. E depois disso, Lily decidirá o que fazer com ela. Ela é a única que agiu como família. Os rostos dos meus pais se amassaram. E quanto ao dinheiro, continuou o vovô, vamos desvendar cada centavo juntos, com um advogado presente. Meu pai soltou um gemido baixo, como se o peso de suas escolhas finalmente tivesse caído sobre ele. O vovô apoiou a mão no meu braço. E nada disso é vingança, disse, baixinho. Isso é prestação de contas. Ele olhou para meus pais mais uma vez. Quando vocês me abandonaram, contaram com o silêncio. Bem, o silêncio acabou. Então ele se virou para o corredor e eu o guiei de volta para seu quarto, cada passo dele marcando a vitória que havia conquistado. Atrás de nós, meus pais permaneceram na cozinha pouco iluminada, olhando para os documentos espalhados sobre a mesa como se fossem os pedaços de uma vida que haviam arriscado e perdido. Na manhã seguinte, levei o vovô ao escritório da assistente social para a primeira reunião formal. Ele insistiu em sentar no banco da frente, não porque precisasse, mas porque queria. Não sou carga, murmurou. Sou uma testemunha. Sua voz estava firme, mas eu podia ouvir o esforço por baixo. O ar frio ainda o incomodava. As mãos tremiam ao prender o cinto de segurança. Mesmo assim, ele estava determinado. E isso já era suficiente para me dar firmeza. A assistente social, Sra. Henderson, nos recebeu com um sorriso caloroso, daquele tipo que profissionais experientes dominam depois de anos lidando com famílias fragmentadas. Ela tinha cabelos grisalhos, olhos suaves e um tom calmo que provavelmente acalmaria até um furacão. Sr. Parisse disse, apertando cuidadosamente a mão dele, fico feliz em vê-lo em pé. Sou teimoso, respondeu ele. Posso ver isso, ela disse, com um pequeno sorriso. Vamos falar sobre os próximos passos. Seguimos para uma pequena sala de conferência com paredes bege e uma samambaia falsa no canto.
Não parecia o tipo de lugar onde se resolvem verdades pesadas, mas suponho que a maioria das coisas justas não acontece em lugares dramáticos. A justiça acontece em salas silenciosas, onde as pessoas finalmente ficam sem maneiras de mentir para si mesmas. Seus pais se juntarão a nós em breve, disse a senhora Henderson, acomodando-se na cadeira. Antes que eles cheguem, quero esclarecer seus objetivos. O vovô respirou fundo. Não quero vingança. Não do jeito que as pessoas imaginam. Não quero que eles vão para a cadeia, a não ser que escolham esse caminho por conta própria. A senhora Henderson assentiu. E o que você quer? Estar seguro, disse ele, simplesmente. Saber que meu dinheiro é meu. Saber que não serei deixado para congelar novamente. Meu peito se apertou. A simplicidade disso foi o que me quebrou. A senhora Henderson se voltou para mim. E você? O que quer, Lily? Minha resposta veio sem hesitação. Prestação de contas e a chance de ele se curar sem medo. Ela fez uma anotação, a caneta riscando levemente o papel. Bateram à porta. Meus pais entraram. Minha mãe parecia pequena, vestindo um casaco grande demais e um cachecol enrolado 3 vezes no pescoço, como se o tecido pudesse protegê-la das consequências que a esperavam na sala. Meu pai, por outro lado, exibia sua antiga expressão confiante, meio sorriso, queixo erguido, mas os olhos o traíam. Eles saltavam entre mim e o vovô, sem saber onde se fixar. Bom dia, disse a senhora Henderson, profissionalmente. Por favor, sentem-se. Meu pai ignorou o tom dela e focou no vovô. Pai, você tem certeza de que quer fazer isso? Poderíamos ter conversado em casa. Não, disse o vovô firmemente. Não poderíamos. Isso calou meu pai. A senhora Henderson começou cuidadosamente. Isto não é um processo criminal. Esta é uma mediação. O objetivo é estabelecer segurança, esclarecer responsabilidades e determinar se são necessárias ações adicionais. Meu pai soltou um suspiro. Bem, que alívio. Mas ela acrescentou. Se em algum momento determinarmos que pode ter ocorrido abuso contra idoso, as leis de notificação obrigatória se aplicam. Os ombros do meu pai caíram. A respiração da minha mãe falhou. Vamos começar, disse a senhora Henderson. O primeiro tópico é o aquecimento. Minha mãe tentou minimizar. O aquecedor é antigo, às vezes ele desliga sozinho. Não, eu disse suavemente. Foi desligado manualmente. Meu pai esfregou a testa. Achávamos que ele estava bem. Ele disse que estava com calor. O vovô piscou lentamente para ele. Estava a 4 graus Celsius no meu quarto. Meu pai murmurou algo ininteligível. Em seguida, vieram as finanças. A senhora Henderson deslizou os extratos bancários pela mesa. Estes mostram transferências recorrentes da conta do Sr. Harris para a sua. Meu pai se remexeu na cadeira. Isso eram reembolsos. Comprávamos mantimentos, pagávamos contas. Então, onde estão os recibos? Ela perguntou. Ele abriu a boca, fechou, e olhou para minha mãe. Não os guardamos, ela sussurrou. A voz do vovô cortou o ar. Vocês ficaram com o dinheiro. Minha mãe explodiu em lágrimas. Não queríamos roubar. Estávamos afogados em contas, dívidas. A senhora Henderson assentiu gentilmente. Estar sobrecarregado é compreensível. Mas usar o dinheiro de outra pessoa sem transparência é exploração. Meu pai bateu as mãos na mesa. Nós não somos criminosos. Não, disse a senhora Henderson calmamente. Vocês são cuidadores que tomaram decisões prejudiciais. Isso não faz de vocês monstros, mas exige prestação de contas. Meu pai a olhou, atônito. Ele esperava um inimigo. Em vez disso, encontrou alguém que não o deixaria escapar, mas também não iria destruí-lo. Isso o desarmou mais do que qualquer raiva poderia. A senhora Henderson explicou o plano, um cronograma de reembolso dos fundos tomados, aulas obrigatórias sobre cuidado de idosos, supervisão do orçamento familiar, checagens regulares de bem-estar por um assistente social, e, o mais importante, o direito legal do vovô de escolher onde morar e quem gerenciaria seu dinheiro.
Nesse último ponto, minha mãe sussurrou. Então, perdemos tudo. Não, disse o vovô suavemente. Vocês perdem o controle. Há diferença. As palavras caíram com uma finalidade silenciosa. Meu pai se recostou na cadeira, derrotado. Pai, não queríamos te machucar. O vovô se inclinou à frente, depois aprendeu com isso. Lá estava, não vingança, não triunfo. Uma lição oferecida como uma corda lançada a quem caiu. Depois de uma hora de discussão, papéis, acordos e assinaturas, meus pais saíram para se recompor. Isso nos deixou eu e o vovô sozinhos com a senhora Henderson. Você lidou bem com isso, ela disse a ele. Ele deu de ombros. Sou velho. Não tenho tempo para gritar. Rimos baixinho. Então ela se voltou para mim. Ele está mais seguro agora. Com as proteções no lugar, seus pais não podem repetir o que aconteceu. O vovô segurou minha mão. Você fez isso, sussurrou. Sua avó estava certa. A emoção subiu pela minha garganta como água quente em mãos frias. Eu apenas fiz o que qualquer um faria. Não, disse-lhe firmemente. Não qualquer um. Você. Saímos do prédio lentamente, o vovô apoiado no meu braço. O ar de inverno estava fresco, mas não dolorosamente frio, uma pequena misericórdia. Quando nos aproximamos do meu carro, ele parou, olhou para o céu e murmurou. Isso não é o fim da nossa família. É o começo de aprendermos a ser uma. Apertei sua mão. Você ainda acredita nisso? Ele assentiu. Vingança termina as coisas. Prestação de contas as reconstrói. Ajudei-o a entrar no carro, coloquei o cinto suavemente e fechei a porta. Quando fui para o lado do motorista, percebi que algo havia mudado dentro de mim. Não raiva, não alívio, mas algo mais firme. Justiça, daquelas que cura, em vez de queimar. Quando me sentei no banco, o vovô sorriu levemente. Quando eles voltarem, disse ele, ecoando suas palavras anteriores, achavam que encontrariam a casa esperando por eles. Em vez disso, encontraram a verdade. E a verdade, eu disse, virando a chave na ignição, não congela. 3 meses depois, o inverno derreteu dando lugar ao início da primavera. As montanhas de neve diminuíram até virar lama cinza. Os galhos nos começaram a brotar novamente, e o mundo parecia um pouco mais suave nas bordas. O vovô se recuperou mais do que qualquer médico esperava. Ele ainda estava magro, ainda subia as escadas devagar, mas mais lúcido do que nunca. Gostava de dizer às pessoas que estava vivendo o tempo emprestado, e vencendo. Durante aqueles meses, tudo mudou. Meus pais participaram de todas as aulas de cuidado de idosos. Encontravam-se semanalmente com o supervisor de orçamento. Pagaram a primeira parte do dinheiro de volta, mais do que eu esperava, honestamente. E, pela primeira vez na minha vida, eles pareciam humildes, não quebrados, não derrotados, apenas humanos de uma forma que nunca haviam sido. Não se tornaram santos de repente. Ainda discutiam por coisas bobas. Meu pai ainda suspirava dramaticamente sempre que colocavam papéis na sua frente. Minha mãe ainda chorava com facilidade. Mas o senso de direito, a certeza fria de que mereciam tudo e não deviam nada, havia rachado. E às vezes, isso é tudo o que uma família precisa para que a luz entre. Em uma tarde de sábado, levei o vovô a um pequeno diner fora da cidade, daqueles com cabines de vinil rachadas, garçonetes que chamam você de querida e tortas expostas sob cúpulas de vidro como se fossem joias da coroa. Íamos lá com frequência. Comida familiar, rostos amigáveis, sem julgamentos. Um bom lugar para se curar. Enquanto comíamos nossas panquecas, o vovô tomou um gole de café e disse: Seus pais me pediram algo. Olhei para ele. O quê? Eles perguntaram se poderíamos ter um jantar de domingo. Todos nós juntos, como nos velhos tempos. Deixei o garfo na mesa. Você se sente confortável com isso? Ele deu um pequeno encolher de ombros. Confortável o suficiente. Não vou esquecer o que eles fizeram, mas não quero passar meus últimos anos agarrado à raiva. A raiva leva tempo. Eu prefiro passar esse tempo comendo purê de batatas. Sorri. Isso soa como você.
Ele bateu levemente na mesa com 2 dedos. E talvez seja a hora de eles te verem, não como a filha deles para ignorar, mas como a mulher que salvou a vida do pai deles. Olhei pela janela. A neve derretia pingando do telhado em gotas lentas e constantes. Não estou buscando reconhecimento. Eu sei, disse ele. Por isso você merece. O domingo chegou. Levei pãezinhos e uma caçarola feita em casa, uma tentativa de uma Marine que cozinhava tanto quanto usava renda. Meus pais já estavam na cozinha quando chegamos. Minha mãe mexendo o molho, meu pai cortando um assado. Era quase perturbadoramente normal. Meu pai olhou para o vovô. Pai, você está bem. O vovô sorriu. Melhor do que com o aquecedor que vocês tentaram me congelar. Meu pai estremeceu, mas assentiu. Eu mereci isso. Minha mãe se aproximou, torcendo as mãos. Lily, querida, obrigada por ter paciência com a gente. Eu não fui paciente, disse suavemente. Fui honesta. Ela deu um sorriso trêmulo. Então, obrigada por ter sido honesta. Comemos juntos na sala de jantar. Não foi uma grande reconciliação, nem uma cena de filme cheia de lágrimas, apenas uma refeição calma e cuidadosa, onde ninguém fingiu que o passado não havia acontecido. Esse tipo de honestidade era novo para nós. No meio do jantar, meu pai pigarreou. Lily, quero dizer algo. Me preparei. Você estava certa, disse ele, olhando para o prato. Sobre o dinheiro, sobre a casa, sobre o pai. Fomos egoístas e preguiçosos. E quando sua mãe sugeriu o cruzeiro, eu não deveria ter concordado. Minha mãe tocou o braço dele. Não estávamos pensando direito. Não, disse o vovô, pousando o garfo. Mas agora vocês estão, e é isso que importa. Meu pai olhou para ele com olhos cansados. Pai, eu sinto muito. Não foi perfeito. Não foi eloquente, mas foi verdadeiro. O vovô estendeu a mão através da mesa e bateu de leve na dele. Obrigado. Eu os observei. Um calor lento crescendo no meu peito. Não orgulho, não vingança, apenas alívio. Porque justiça não é só punição. É movimento. Uma mudança. Uma chance para dias melhores. Depois do jantar, ajudei o vovô a colocar o casaco para que pudéssemos voltar para casa. Meus pais ficaram na porta nos observando. Lily, disse minha mãe suavemente. Sim? Se você algum dia precisar de qualquer coisa, ou se achar que estamos escorregando de novo, nos avise. Não deixe que nos tornemos esse tipo de pessoas de novo. Assenti. Vou falar. Meu pai deu uma pequena saudação desajeitada, algo que costumava fazer como brincadeira quando entrei nos Marines, lá atrás, quando a vida parecia mais simples. Você é a forte da família agora, disse ele. Não o corrigi, porque talvez força não tenha a ver com patente, uniforme ou batalhas no exterior. Talvez tenha a ver com saber quando guardar rancor e quando deixar ir. Mais tarde naquela noite, depois que o vovô se acomodou na cama, sentei no sofá com um cobertor e uma xícara de chá. A casa estava quente, silenciosa e segura. Não perfeita, nada na vida é, mas estava segura. O vovô chamou do quarto. Lily. Sim, vovô? Ele hesitou. Quando eles voltaram, eu pensei que a única coisa que restava para mim era vingança. Mas você me mostrou algo melhor. O quê? Esperança. Sentei ali por um momento, deixando que essa palavra se acomodasse na sala, do jeito que o calor lentamente preenche uma casa após um longo congelamento. Esperança. Porque até os lares mais frios podem se aquecer de novo. Até os corações mais duros podem amolecer. E até famílias que se ferem podem aprender a consertar o que quebraram, se alguém for corajoso o bastante para falar, firme o bastante para se manter firme e gentil o bastante para oferecer uma segunda chance. Você fez tudo isso, disse o vovô suavemente. Não, sussurrei. Nós fizemos. Enquanto a casa se acomodava para a noite, pensei nas pessoas que poderiam ouvir essa história. Pessoas que carregam feridas vindas de suas próprias famílias, pessoas que foram negligenciadas ou ignoradas, pessoas que se perguntam se vale a pena falar e enfrentar a dor. Para elas, e para você, eu diria, não fique em silêncio.
Não deixe a injustiça perdurar. E nunca acredite que você é impotente. Às vezes, o maior ato de amor é responsabilizar alguém. E às vezes, o maior ato de força é escolher perdoar depois. Se esta história significou algo para você, se te lembrou de alguém que você ama, ou se você acredita que mais pessoas deveriam ouvir histórias sobre justiça, cura e coragem para fazer o que é certo, eu te convido a compartilhá-la, deixar um comentário ou se inscrever para mais. Da minha casa para a sua, que você sempre tenha calor, verdade e uma família que lute por você, e não contra você.